aquilo que Deus já escolheu pra mim. Como e quando você viveu o seu despertar vocacional? Olá, eu sou o irmão João Vitor Ferreira, missionário Oblato de Maria Imaculada, tenho 25 anos. Sou natural da cidade de Diadema, São Paulo. Minha família é natural da Bahia e veio para morar para São Paulo. Meu despertar vocacional aconteceu na paróquia Cristo Rei em Diadema, aonde, nos meus trabalhos pastorais, principalmente com a Pastoral dos Coroinhas, senti um desejo profundo de estar perto de Deus. Esse desejo foi me consumindo e abrindo meus olhos para a missão. Desejei também ser um missionário. Com a ajuda do discernimento vocacional das Irmãs Servas do Sagrado Coração de Jesus, fui e conheci a Congregação dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada, aonde me apaixonei pela missão e entreguei a minha vida pela missão. Olá, eu sou irmão Jordan, missionário Oblato de Maria Imaculada, e vim compartilhar com vocês um pouco sobre a minha caminhada, a minha trajetória vocacional. O meu despertar vocacional se deu a partir dos meus 13 anos, quando eu fui convidado pela primeira vez pelos Oblatos para fazer um despertar vocacional. Naquela época, isso me gerou muito medo, então eu fiquei muito apreensivo, principalmente porque a primeira pergunta que fizeram para mim era: você gostaria de ser missionário no Japão? E aquilo me deu um medo muito grande. Passado um pouco de tempo, com uns 15 anos, eu voltei a participar dos encontros vocacionais. E ali eu pude compreender e fui sentindo mais forte o chamado do Senhor na minha vida. E isso perdurou por 2 anos. O que foi mais importante para mim é compreender que a minha vocação era um sonho muito bonito de Deus. E que esse sonho ia se revelando a mim a cada momento que passava, e como se fosse um pequeno quebra-cabeça em que cada dia eu ia juntando uma peça. E isso até os dias de hoje. Cada dia eu vou juntando uma peça e descobrindo aquilo que Deus quer para a minha vida. Então o meu despertar vocacional começou desde os 13 anos, e a cada dia também eu vou descobrindo mais e mais aquilo que Deus espera para a minha vida, e vou respondendo afirmativamente todos os dias. Fale um pouco da sua experiência no seminário. Depois de 2 anos de discernimento vocacional, eu pedi para entrar na Congregação dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada. Quando eu escrevi a minha carta, ainda às escondidas, porque tinha muito medo das reações, tanto da minha família, como dos meus amigos, como da própria comunidade. Fiz a carta, e quando recebi essa carta, aí sim que eu passei a comunicar às pessoas que estavam ao meu redor, minha família primeiramente. Entrei na congregação no ano de 2012 e fui para morar em Goiás, na cidade de Séries, onde eu fiz a minha primeira experiência vocacional. Não foi um período muito fácil, porque entrar no seminário é mudar toda a sua rotina, né? Então eu fiquei, com 6 meses eu já queria voltar para casa. Mas depois de adentrar mais na missão rural, eu fui compreendendo e discernindo melhor como que era essa vocação e por que Deus me chamava. Então de lá eu vim para Sumaré, estudei 3 anos de filosofia na PUC de Campinas. Terminado esse período, eu escrevi minha carta pedindo para ir para o noviciado, a experiência de noviciado em Aparecida de Goiânia, em Goiás, onde eu fiquei durante um ano inteiro
refletindo melhor sobre essa minha vocação, a fim de que no término do noviciado eu pudesse professar os meus votos de pobreza, castidade e obediência e perseverança, que é o quarto voto que os oblatos fazem. Professando os votos, eu me tornei irmão consagrado. E hoje, há 4 anos, eu moro na casa de pós-noviciado, onde eu estudo teologia, já estou aproximando do término da faculdade e já me organizando e preparando para professar os votos perpétuos e as ordenações que já se seguem, né? Então, existem 8 anos de seminário, creio que tenho sido muito feliz e cada vez mais tenho descoberto que a minha vocação não é simplesmente para a igreja um serviço, mas muito mais é uma misericórdia de Deus para comigo. Depois de um ano fazendo os encontros vocacionais junto aos oblatos, fiz a experiência na casa vocacional, na casa de missão na cidade de Aparecida de Goiânia. Para mim, de início, foi um desafio fazer minha separação do meu estado e principalmente da minha família. Mas digo que foi uma experiência muito gostosa, onde consegui já olhar de forma pequena o grande horizonte missionário que a congregação poderia me oferecer. Já digo isso pela experiência da convivência comunitária, onde existiam pessoas de muitos lugares. Depois segui para a casa de filosofia em Sumaré, onde tive a graça de morar por 3 anos. Lá também tive a experiência muito boa de residir até mesmo com 16 pessoas dentro da mesma casa. Uma grande diversidade, aonde consegui presenciar e sentir o grande dom de Deus nos muitos chamados que lá dentro da casa existia. Depois consegui ir para o noviciado, uma bonita etapa, onde consegui experimentar intensamente o amor de Deus. E hoje estou aqui no pós-noviciado, estudando teologia, já no 3º ano deste estudo, aonde busco conhecer e experimentar cada vez mais essa experiência que Deus fez e faz com o seu povo através da Sagrada Escritura. Como foi para você o chamado de Deus? Você teve medo de viver esse chamado? O chamado de Deus em minha vida aconteceu quando eu era ainda muito jovem. Senti que Deus tinha escolhido para mim uma grande missão. Me lancei e me entreguei às seduções que Deus ia fazendo na minha vida. Tive medo, tive muitos receios, principalmente por ter que sair jovem da minha casa para ir para o desconhecido. Mas esse desconhecido me trouxe grandes tesouros, grandes encontros, muitas experiências significativas na minha vida. Tenho medo ainda? Tenho medo. Mas é este medo que me prepara cada vez mais para quebrar os meus obstáculos, os meus desafios e me levar para o encontro daquilo que Deus preparou para mim. Minha vocação começou quando era muito pequeno ainda, foi se desenvolvendo na adolescência e quando jovem, aos 17 anos, decidi escrever a minha carta para fazer o ingresso junto com a congregação dos missionários oblatos de Maria Imaculada. O que me ajudou a quebrar todos esses medos foi a coragem e o amor que eu tenho por Deus. Escutar o chamado do Senhor nem sempre é uma coisa muito fácil para a própria pessoa que é convidada e que vai discernindo que esta é a vontade de Deus para si. Eu tive muito receio, tive muito medo, primeiramente, como disse, porque o que as pessoas haveriam de dizer, né? Isso foi a primeira coisa assim, que me angustiava muito, mas como todo jovem, a nossa perspectiva de futuro não está associada à igreja muitas vezes. Então, para mim, eu tinha que crescer, trabalhar, constituir uma família, e isso era o suficiente. Então, para mim,
gerou muito medo, muito mais pelo que a sociedade iria falar de mim, se as pessoas iriam aceitar. Então eu estava muito preso às convicções de outras pessoas. O que me fez modificar essa visão foi no último retiro vocacional, quando uma frase de Santo Eugênio me marcou profundamente, que dizia: siga aquilo que Deus parece lhe indicar. Seguir aquilo que Deus parece lhe indicar, porque nem sempre Deus pode ser tão claro que a gente possa compreender a vontade dele na nossa vida. Então, seguir aqui esses sinais, esses toques de Deus que vai se revelando na minha vida. Então, a minha vocação surgiu, teve maior vigor com essa frase que dizia: siga aquilo que Deus parece lhe indicar. Quais dicas você daria às pessoas que estão com dúvidas referente à sua vocação? Para você que tem dúvidas referente à sua vocação, não tenha medo. Vá ao encontro de algum orientador vocacional ou até mesmo de algum padre, de alguma religiosa que possa estar te ajudando nesse discernimento. Deus, Ele chama a cada um de nós para uma vocação específica. Temos em nós um dom magnífico dado por Deus. Possamos estar abertos para descobrir aquilo que Deus sonhou para nós. E descobrindo isso, nós encontraremos a nossa felicidade dentro dos planos de Deus. A vocação, ela nos faz felizes e totalmente livres. Não precisamos ter medo e nem podemos nos deixar abraçar por nossas dúvidas. Busquemos alguém que possa nos ajudar neste caminho, principalmente alguém que já fez essa caminhada e já passou por isso que você pode estar passando neste momento. Mas não podemos esquecer que temos que estar conectados, unidos a Deus através da oração. Através da oração também conseguiremos ir sentindo e percebendo a que Deus nos chama, qual é a nossa vocação. A você, jovem, que se sente chamado pelo Senhor e tem medo, tem dúvidas, se é isso mesmo que você quer e deseja também para a sua vida, eu dou 2 dicas. A primeira é que você confie no Senhor. Se entregue a Ele por meio da oração, siga aquilo que Ele vai lhe indicando ao coração e confiando nele como seu amigo. E segundo, que você busque alguém com quem possa conversar sobre essa vocação. Às vezes, a outra pessoa pode te ajudar a compreender esses sinais que o Senhor vai te dando no dia a dia, seja através de uma música, seja através de uma palavra, seja através de uma pregação, ou mesmo como aconteceu comigo, com pessoas que me paravam na rua e perguntavam se eu era padre ou se eu era seminarista. Então, busque e confie no Senhor. Se lance, se deixa abandonar, porque se Ele te chama, Ele também vai ouvir as suas razões de não querer ou de querer. É Ele que vai te dar motivação suficientes para que você possa caminhar. E segundo, busque alguém que possa te ajudar e te orientar a dar sempre um passo mais à frente. Quais são os maiores desafios que você tem que enfrentar no seu dia a dia no seminário? Certamente, durante esses 8 anos de vida nesse seminário, enfrentei muitas dificuldades no meu dia a dia e muitos desafios também. Por exemplo, quando eu fui para Goiás, minha maior dificuldade foi deixar a minha vida de serviço, de trabalho, de independência e assumir um propósito
que com certeza me deixariam um tanto dependente da congregação, no sentido de que a minha vida não é mais somente aquilo que eu quero, mas que eu preciso configurar a minha vida a esse segmento de Jesus. Por isso que nós temos formadores nas casas de formação. Mas em cada processo, em cada etapa da formação, outros desafios foram se dando. Por exemplo, o entrar numa faculdade, estudar, é claro que estudar filosofia e agora teologia tem suas dificuldades, mas a missão também tem as suas dificuldades. Lidar com a realidade sofrida do nosso povo, que é o nosso carisma, nem sempre você tem palavras de ânimo suficientes para essas pessoas. Então, muitas vezes as visitas que fazemos, nas missões que vamos, encontramos realidades difíceis e que isso nos atinge por inteiro, não só a mente, mas o coração, para aquela realidade que nunca vimos, essas situações difíceis. E outras dificuldades que a gente vai superando conforme também a convivência, por exemplo, viver com 12, 14 pessoas numa mesma casa, cada um com suas ideias diferentes, mas que você vai aprendendo a lidar com isso, não como um desafio, mas como dom de Deus. Para falar sobre os desafios, eu posso confessar a vocês que encontrei alguns no decorrer de toda a minha caminhada. Mas um dos desafios que logo de início nós temos que enfrentar é com a adaptação, principalmente com o diferente. Olhar para o diferente como algo bom, algo positivo, pois é dentro do diferente que nós encontramos o dom e a graça de Deus. Outro desafio que todos nós cristãos enfrentamos, aqueles que estão no seminário, aqueles que não estão, é para se transformar, fazer a sua transfiguração, para que cada vez mais possamos ser parecidos com Jesus Cristo na nossa vida, nos nossos atos e também em todo o nosso espiritual, estar nessa conexão com Deus. Esse é um dos principais desafios que eu posso partilhar com vocês. Foi com a adaptação, com o diferente e nesta caminhada para esta transfiguração nossa, para parecermos cada vez mais com o Mestre. Seguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus